O que começou como um simples favor no fim da tarde virou o início de algo que ele nunca teria coragem de pedir para a vida. Guilherme só queria ajudar, mas acabou tropeçando direto num sentimento que parecia ter sido deixado lá no alto, junto da lâmpada que ele subiu para trocar. Tinha 28 anos, era técnico em elétrica, morava num prédio antigo de 3 andares no bairro do Ipirangas, Zona Sul de São Paulo. Era daqueles caras prestativos, que sempre davam um jeito nos problemas do condomínio mesmo sem ser o síndico. Depois do expediente, colocava o boné, pegava a chave de fenda e ia resolvendo o que precisava ali no prédio. Uma torneira pingando, um portão emperrado e agora, uma lâmpada do hall queimada no 3º andar. Naquele fim de tarde, ele voltava do trabalho com a mochila nas costas, suado, pensando em descansar. Mas ao chegar no térreo, ouviu a voz da dona Iraci, do 102, reclamando em voz alta no grupo de WhatsApp do prédio. Já pedi 1000 vezes pro síndico trocar a lâmpada do corredor, mas tá escuro e perigoso subir. Ele nem pensou 2 vezes. Pegou a escada de alumínio guardada no quartinho da zeladoria e foi subindo. No 3º andar, o corredor já estava mergulhado num tom escuro e amarelado. Enquanto encaixava a escada na parede, ouviu uma voz suave atrás dele. Oi, precisa de ajuda para segurar a escada? Guilherme virou. Surpreso. Era uma mulher que ele nunca tinha visto no prédio. Morena clara, cabelo cacheado preso num coque meio bagunçado, e um sorriso meio tímido. Estava de moletom cinza e chinelos. Ela apontou para a escada com o celular na mão, iluminando o chão. Sou nova aqui. Me mudei hoje no 302. Acho que já cheguei atrapalhando. Guilherme riu, coçando a nuca. Que nada. Na verdade, você chegou ajudando. Se quiser só segurar aqui embaixo, já resolve. Ela se posicionou firme e segurou a escada enquanto ele subia. O silêncio do corredor era quebrado só pelo som dos carros lá fora e o clique da lâmpada sendo rosqueada. Quando desceu, agradeceu. Pronto. Agora dá para ver seu sorriso até do térreo. Ela riu. O nome dela era Carolina. Tinha 26 anos, era professora substituta, vinda do interior para trabalhar na capital por uns meses. Não conhecia ninguém, não tinha parentes por perto e estava começando do zero. Guilherme sentiu ali uma coisa difícil de explicar. Um tipo de vontade de proteger, de conhecer, de ficar mais tempo naquela penumbra, mesmo com a luz acesa. Ela disse que ainda não tinha conseguido pedir comida, e ele, meio sem pensar, soltou. Tem uma padaria ali na esquina, faço questão de te acompanhar. Já que comecei iluminando o prédio, posso iluminar sua primeira refeição por aqui também. Ela aceitou. E a noite não terminou com só pão e café. A conversa fluiu, eles riram muito, falaram de vida, passado, futuro. E foi nessa troca que algo começou a crescer sem pressa, mas com raiz forte. Só que o que Guilherme ainda não sabia é que o que Carolina carregava no coração era mais do que saudade do interior. Era uma história mal resolvida, um segredo que ela achava que jamais teria coragem de contar. Nos dias seguintes, Guilherme e Carolina se esbarraram de propósito e por acaso no elevador, no hall, no portão. Ele reparava no jeito delicado como ela falava com a senhora do 201, no cuidado com que levava sacolas do mercado mesmo sendo leves. Ela, por sua vez, passou a deixar bilhetinhos discretos para Guilherme. Bom dia pro técnico mais gentil do prédio, sua luz não precisa de lâmpada, coisas bobas, mas que deixavam ele com um sorriso bobo o dia inteiro. Em menos de 2 semanas, ela já parecia parte da rotina dele. Ela fazia café, ele levava pão fresco. Ela cuidava das plantas da varanda, ele instalava suporte para vasos. Era um encaixe leve. Mas ao mesmo tempo, Guilherme notava que às vezes, do nada, ela ficava estranha. Fechada. Como numa noite em que estavam assistindo TV e, no meio de uma comédia romântica, Carolina travou. Ele perguntou se estava tudo bem e ela fingiu um sorriso. É só saudade, da minha avó, disse, desviando os olhos. Mas havia mais ali. Guilherme não pressionava, só ficava perto. Um dia, ao voltar do trabalho, encontrou o apartamento 302 com a porta encostada. Estranhou. Bateu 2 vezes. Chamou. Entrou. Encontrou Carolina no chão da sala, sentada, abraçada aos joelhos, com uma caixa de fotos aberta no chão. Chorando em silêncio. Ele se ajoelhou ao lado dela. Carol. O que foi? Ela tentou se recompor. Mas ali não dava mais para esconder. Guilherme.
Tem uma coisa que eu não te contei. Na verdade, tem várias. Eu não me mudei para cá só por causa do trabalho. Eu vim procurar uma pessoa. Ele ficou em silêncio, atento. Ela pegou uma foto antiga da caixa. Mostrava um homem jovem, de jaleco branco e crachá de hospital. Esse é meu pai. Pelo menos, é o que minha mãe sempre me disse. Ela morreu faz 1 ano. Antes disso, nunca me contou quem ele era. Só antes de partir, me deu essa foto e disse: ele ainda trabalha em São Paulo. Procure por esse nome no hospital. Guilherme olhou o crachá. O nome era Roberto Maciel, e abaixo, Hospital São Vicente. O sangue dele gelou. Eu conheço esse hospital. Minha mãe trabalhou lá como recepcionista. Ela falava desse doutor Roberto. Mas isso foi anos atrás. Você conseguiu encontrar ele? Carolina balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Fui lá 2 vezes. Perguntei discretamente. Me disseram que ele trabalha em outro plantão agora, numa ala mais restrita. Eu tenho medo de descobrir e ser rejeitada. Não sei se ele sequer sabe que eu existo. Guilherme segurou as mãos dela com firmeza. Pela primeira vez, ela parecia pequena, frágil, insegura. Carol, você tem todo o direito de saber a verdade. E eu vou te ajudar. A gente vai descobrir isso juntos, no seu tempo. Ela chorou no ombro dele por longos minutos. Foi naquele dia que se beijaram pela primeira vez, sem palavras, só no meio de um silêncio quebrado pelo peso de tudo que ela carregava. Nos dias seguintes, Guilherme começou a sondar discretamente colegas da mãe, ex-funcionários do hospital, usando todo o cuidado possível. Até que, um sábado à tarde, recebeu uma mensagem que o fez perder o chão. Doutor Roberto ainda trabalha no hospital. Sim. Plantão às quartas-feiras, ala 3. E detalhe, mora no mesmo bairro de vocês, menino Deus. Guilherme sabia que aquilo ia mudar tudo, mas não esperava o que aconteceria na quarta-feira seguinte, quando Carolina resolveu, enfim, criar coragem e ir até o hospital com ele. Era uma tarde nublada de quarta-feira quando Carolina e Guilherme chegaram ao Hospital São Vicente. Ela segurava forte a mão dele, como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse firme. Vestia uma camisa clara, discreta, e um colar que tinha pertencido à mãe. Entraram pela portaria lateral, como orientado por um ex-colega de Guilherme, e seguiram pelo corredor até a ala 3. No fundo, Carolina ainda tinha esperanças de que fosse tudo um engano, que o homem da foto não estivesse ali, que ela pudesse seguir sua vida sem mais essa carga. Mas, ao mesmo tempo, seu coração batia como nunca. A ala era tranquila, voltada para atendimento geriátrico. Enfermeiras passavam com pranchetas, o som ambiente era baixo, e a sensação era de tempo suspenso. Quando chegaram perto da recepção da ala 3, viram uma plaquinha de madeira com o nome entalhado, Dr. Roberto Maciel, clínico responsável. O tempo parou. Guilherme olhou para Carolina, que mal conseguia respirar. Ela deu um passo à frente. Um senhor alto, de cabelo grisalho bem aparado, jaleco impecável e óculos pendurados no peito, veio caminhando pelo corredor. Parou ao lado da porta e sorriu para uma enfermeira. Quando virou, viu os dois parados ali. Boa tarde. Posso ajudar? Disse o médico, com gentileza. Carolina tentou falar, mas nada saiu. Apenas estendeu a foto antiga. Dr. Roberto pegou, olhou com atenção. O silêncio se prolongou por segundos que pareceram horas. Essa foto, disse ele, lentamente, foi tirada há mais de 25 anos. Quem é você? Ela respirou fundo, com os olhos marejados. Meu nome é Carolina. Minha mãe se chamava Márcia. Disse que você é meu pai. O rosto de Dr. Roberto mudou. O corpo dele pareceu perder o peso. Ele olhou a foto de novo. Passou a mão pelos cabelos. E então, de repente, seus olhos também encheram d'água. Meu Deus! Massa! Ele se encostou na parede, como se aquilo tivesse desmontado por dentro. Respirou fundo e falou num tom quase quebrado. Eu não fazia ideia. Ela foi embora de repente. Disse que ia voltar pro interior. Eu esperei, mas nunca mais vi. Carolina, se isso for verdade, então eu tenho uma filha? Ela assentiu, emocionada. Guilherme, ao lado, observava tudo em silêncio, com respeito.
Dr. Roberto a olhou de novo, agora com os olhos brilhando. Você tem os olhos dela. Eu perdi tantos anos. O abraço que se seguiu não foi bonito, foi desajeitado, trêmulo, mas foi real. Um reencontro que atravessou décadas, silêncio, mágoas e um oceano de dúvidas. Nas semanas que vieram, Carolina e Roberto começaram a se encontrar com frequência. Ela conheceu a casa dele, ouviu histórias da juventude da mãe, viu fotos antigas e até herdou uma caixinha de cartas que ele guardava desde a juventude, sem saber que a filha um dia as leria. E Guilherme? Bom, ele estava sempre por perto, nunca querendo mais do que deveria, mas sendo exatamente o que ela precisava. Um dia, ao entardecer, enquanto Carolina regava as plantas da varanda e ele consertava uma tomada, ela olhou para ele e disse: "Se não fosse por aquela lâmpada." Ele riu. "A gente teria se encontrado de outro jeito. Eu acredito que o que é para ser, dá um jeito." "Então a gente era para ser?" Ela perguntou, com aquele sorriso que só ele conhecia. "A gente já é", respondeu, e se aproximou, deixando que o silêncio entre eles dissesse o resto. E assim, num prédio simples de um bairro comum de Porto Alegre, dois corações que carregavam histórias antigas e feridas abertas se encontraram por causa de um gesto pequeno, mas feito com carinho. No fim, foi apenas isso que acendeu uma luz nova na vida dos dois.